Graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Graça e Paz. Tenho uma pergunta para te fazer. Para você, o que é a fé? Muitos pensam, pregam e afirmam que a fé seria uma atitude de pensamento positivo, acreditar com todas as forças que um desejo ou sonho irá se realizar. Bom, como cristãos, ter esse tipo de pensamento seria certo? Como cristãos, devemos habituar nossas vidas e o nosso estilo de vida pelas Escrituras, não é verdade? Levando isso em consideração, vejamos o que as Escrituras nos mostram sobre o que é ter fé. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Foi pela fé que aqueles que viveram no passado conseguiram a aprovação de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus, de maneira que aquilo que pode ser visto veio a existir das coisas que não podem ser vistas. Através destes 3 versículos, podemos entender que ter fé é ter uma esperança, uma viva esperança. Esperança de algo se realizar, mesmo sem ver, de algo existente, mesmo sem estar testemunhando com as nossas vistas. Como uma promessa, por exemplo. É pela fé ou vivendo por fé que se recebe a aprovação de Deus. Através da fé, recebemos o conhecimento de que tudo foi criado por Deus a partir do nada. Ou, segundo as Escrituras, a terra foi criada pela palavra ou pela ordem de Deus a partir das águas. E vivendo por fé, o que um cristão ou uma cristã deve esperar? O Senhor me respondeu assim: escreva claramente a visão em tábuas para que possa ser lido com facilidade. Ou seja, algo que, quando é lido ou ouvido, seja contado para mais pessoas. Esta visão é testemunha de que já está marcado um dia e uma hora para que isso se cumpra. Ainda que isso demore, fique esperando, porque, com certeza, o momento chegará e não falhará. A pessoa que se cansa de esperar o cumprimento desta visão não se comportará conforme ao que foi dito pela visão. Mas a pessoa aprovada por Deus viverá pela sua fé. Ou o justo viverá pela sua fé. Viver por fé é aguardar uma promessa de Deus, mesmo que não a vejamos, e mesmo que ela demore se cumprir. E nos dias atuais, qual a promessa que as pessoas aprovadas ou justificadas por Deus mediante a fé esperam? Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Tal promessa é motivo de alegremente ser contada, anunciada a todos, não é verdade? E vivendo por fé, quem foi justificado, justificada por Deus, está esperando o cumprimento dessa promessa, mesmo que não a veja se cumprir em sua geração. E é somente pela obediência aos ensinamentos de Deus, pelas Escrituras, que se vive pela prática perseverante por fé. Não é complicado, uma vez que se luta conforme as regras. Lembrando também que, sem fé, é impossível agradar a Deus. E como é viver sem fé?
As pessoas que são governadas por aquela parte de nós que é humana e pecadora não podem agradar a Deus. Ou seja, quem vive sendo controlada pela carne, em outras palavras, alimenta a carne, não pode agradar a Deus. E como não fazer isso? Por isso eu digo, deixem com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecadora. Pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas são opostas entre si. Por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo pregaram a sua natureza pecadora na cruz, juntamente com as suas paixões e desejos. Em outras palavras, andando em espírito, guiados pelo Espírito Santo, não iremos satisfazer as vontades da carne, não iremos alimentar a nossa natureza pecadora. E não em nossa própria força, mas pelo auxílio do Espírito Santo. E isso é muito diferente do que muitos pensam, pregam e afirmam ser fé. Não digo ser pecado ter bens e posses. O pecado está em se deixar ser levada à soberba, ou seja, ter apego a tais bens, levando a pessoa à idolatria de Mamon, que são as riquezas, pois para quem ama as riquezas é impossível amar a Deus e, para quem ama a Deus, é impossível amar as riquezas. Não é possível ter dois senhores. Bom, até aqui vimos um pouco do que as Escrituras ensinam sobre a fé. Para não estender muito mais este vídeo, ficaremos por aqui. Caso ficou alguma dúvida ou queira deixar alguma sugestão de assunto, comente, curta e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Se inscreva se for novo, se for nova por aqui e ative o sino das notificações para ficar por dentro de mais novidades aqui no canal. Assista aos demais vídeos e nos ajude a anunciar para mais pessoas as boas novas do Senhor. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Nos veremos em um outro vídeo. Graça e paz.